Vamos resolver a seguinte questão. Dentro de uma caixa são colocadas 6 caixas menores. Depois, dentro de cada uma dessas caixas menores, ou são colocadas 6 caixas menores ainda, ou não é colocada caixa alguma. Esse processo se repete um certo número de vezes, sendo que a cada vez, dentro das menores caixas, ou são colocadas 6 caixas menores ainda, ou não é colocada caixa alguma. Ao final, sabe-se que há 9 caixas cheias, isto é, caixas onde foram colocadas caixas menores. O número de caixas vazias é 36, 42, 44, 46 ou 48. Olha só, para resolver essa questão, eu vou considerar aqui caixas cheias e caixas vazias. Eu vou considerar aqui a minha caixa inicial. Então, no primeiro momento, eu tenho quantas caixas cheias? Nenhuma. Então, eu vou começar aqui, ó, de 0 caixas cheias e uma caixa vazia. E aí, o enunciado me diz que a cada rodada eu vou colocar o quê? Mais 6 caixas vazias. Então, vamos representar aqui, ó, 6 caixas vazias. Deixa eu colocar aqui uma divisão no meio e outras 2 divisões aqui, ó. E aí, eu vou ter 6 espaços aqui dentro. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isto aqui eu vou colocar dentro da minha caixa inicial. Então, olha só. Eu tenho aqui 6 caixas, não é? O que ocorreu aqui na minha quantidade de caixas cheias e caixas vazias? A minha caixa inicial, ela ficou cheia. Então, eu aumentei aqui para uma unidade, né? Então, uma caixa cheia. E agora eu tenho 6 caixas vazias. Então, ó, no primeiro momento era 0 e 1. No segundo momento eu tenho 1 e 6. Agora, vamos preencher uma dessas caixas, né? Deixa eu dar aqui um Ctrl C, um Ctrl V. Vou diminuir isso aqui para fazer caber dentro de uma desses espaços aqui, ó. Então, olha só. Eu coloquei mais 6 caixas menores ainda dentro de uma caixa vazia. E o que vai ocorrer aqui na minha tabelinha? Bem, as minhas caixas cheias, elas aumentaram uma unidade. E as minhas caixas vazias aqui, das 6 que eu tinha, diminuíram uma, só que aí eu acrescentei mais 6 vazias. Então, olha só, das 6 vazias eu fiquei com 5, mais 6 novas, né? Porque eu preenchi uma caixa aqui. Essa uma caixa preenchida aumenta a quantidade de cheias. Então, vou para 2. Então, olha só, 5 mais 6, eu fiquei com 11, né? 11 caixas vazias. Aí, eu vou colocar mais 6 caixas. Vou para uma próxima rodada. Então, vamos colocar mais 6 caixas aqui em algum espaço. Ó. Vamos supor que eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu apertar um pouquinho. Coloquei mais 6 caixas aqui. O que vai ocorrer aqui na minha quantidade de caixas cheias e vazias? Bem, as minhas 11 caixas vazias, o que vai ocorrer? Dessas 11 que eu tinha nesse momento, eu diminui uma. Uma delas ficou cheia. Então, eu vou ter 10 mais as 6 novas. E essa uma que ficou cheia aumenta aqui. Então, 2 mais 1, eu vou para 3. E aqui eu já tenho condições de terminar o meu exercício. Olha só, eu tenho aqui 16 caixas vazias. Eu tenho um padrão aqui que dá para a gente perceber. Olha, eu comecei com uma caixa vazia. Depois eu fui para 6. O que ocorreu aqui? Eu aumentei 5. E aí, de 6 eu fui para 11. Aqui eu aumentei 5. De 11 eu fui para 16. Então eu aumentei 5 caixas. Se eu quero sair daqui, ó, de 3 caixas cheias e chegar até 9 caixas cheias, o que vai ocorrer com a quantidade de caixas vazias? Olha que interessante. Aqui eu preciso aumentar 6. Se cada vez que eu aumento 1 aqui, tá vendo? Ó, cada vez que eu aumento a quantidade de caixa cheia em uma unidade, eu aumento a quantidade de caixas vazias em 5. Aqui eu vou fazer mais 6 vezes 5. Então, eu tinha 16. Eu tenho aqui 16 mais 6 vezes 5. Se eu fizer 6 vezes 5, isso aqui é igual a 30. Então, eu tenho 16 mais 30. Vamos apagar aqui, ó.
eu tenho 16 mais 30. Vamos colocar aqui, ó, 16 mais 30. E quanto que é 16 mais 30? Bem, se eu somar aqui 16 mais 30, eu obtenho 46. Então, vou até anotar aqui, ó, vou apagar e vou colocar o resultado final. No final aqui, quando eu tiver 9 caixas cheias, eu terei 46 caixas vazias. É só voltar lá no enunciado e marcar a alternativa correta. Eu tenho aqui, ó, alternativa D, 46 caixas vazias.